Muita gente não se dá conta, mas estudantes e intelectuais não foram os únicos perseguidos pela ditadura. Até pessoas que serviam as Forças Armadas foram atingidas. Hoje, quase 25 anos depois do fim do regime, muitas famílias ainda esperam por justiça. Na década de 1960, o mundo estava dividido. De um lado, a luta por reformas amplas. De outro, a defesa das tradições, do conservadorismo. O confronto chegou às ruas das grandes cidades e nem sempre era pacífico. Havia realmente um movimento de massas vigoroso e o clima de liberdades políticas e sindicais que se vivia na época também foi muito propício para essa ebulição política, né? Em abril de 1964 começava o regime militar no Brasil, que oficialmente durou 2 décadas. Com o novo regime, vira regra a perseguição política que marcou o período. E embora muita gente não saiba, quem estava do lado de dentro dos quartéis fazendo parte do quadro das Forças Armadas também foi vítima. Sobretudo na baixa oficialidade ou na suboficialidade, que eram os grupos mais prejudicados salarialmente. O bairro do Desterro, município de Abreu e Lima, região metropolitana do Recife, guarda um pouco dessa história. Este é o endereço de José Bezerra dos Santos. Ele era cabo da aeronáutica, mas 6 meses depois da instalação do regime militar, ele foi afastado das Forças Armadas. Até hoje, a família não sabe ao certo o motivo do desligamento. José Bezerra dos Santos não costumava falar sobre o assunto. Calado, que não conversava, não dizia o que sentia, nem o que se passava. Quando a gente vinha saber alguma coisa, já era por pouco de outras pessoas. O irmão de Gezer era tão reservado que não gostava nem de aparecer em fotografias. Mas um dia, José Bezerra não só falou da vida pessoal, como apareceu com uma criança em casa. Era José Ricardo. Eu me lembro muito pouco, só me lembro do tempo que ele vinha pra cá, trazia brinquedo pra mim, trazia lanche, esse negócio ele trazia pra mim. A criança de 1 ano e meio era um filho que José Bezerra teve fora do casamento e não tinha como criar. Aí ele veio aqui. Aí perguntou, Gésia, é verdade que você quer o menino? Eu disse, é verdade, eu quero o menino. Eu vou criar o menino. Para criar o sobrinho, Gezer conta que enfrentou muitas dificuldades financeiras. Ela lembra que ficou otimista quando soube que o irmão poderia ser indenizado. A esperança era de que o dinheiro ajudasse na criação de José Ricardo. O pagamento de indenização está previsto na Lei de Anistia. Tem direito ao benefício quem, por questões políticas, foi impedido de exercer atividade econômica entre os anos de 1946 e 1988. Nós apuramos uma eventual progressão na carreira que ele teria, promovendo diligências na empresa a qual ele trabalhava ou no setor público ao qual ele trabalhava, que nos informam e mandam para a Comissão de Anistia um valor relativo à condição que ele estaria hoje se não tivesse tido a sua carreira interrompida. José Bezerra convenceu a comissão e assim garantiu na esfera administrativa o direito à indenização. A portaria que prevê o pagamento foi publicada no Diário Oficial da União em outubro de 2002. Mas do pedido à resposta foram quase 2 anos, uma espera que mudou o rumo do processo. Quando saiu o resultado, José Bezerra já havia morrido. De acordo com este advogado que acompanha o caso, a indenização deve ser dividida entre a mulher do ex-militar e o filho ainda menor. A partir da Constituição de 1988, ficou mais patente que os filhos têm os mesmos direitos, sejam eles de uma união conjugal ou extraconjugal. A família de José Ricardo foi à Justiça Federal brigar por esse direito e conseguiu. A 12ª Vara determinou o pagamento da indenização também ao filho. Mas 1 ano e 9 meses depois, a Comissão de Anistia ainda não cumpriu a sentença. Nem a viúva, nem José Ricardo receberam a indenização. Em menos de 3 meses após o ajuizamento da ação, a juíza já deferiu o pagamento da prestação mensal ao menor. No entanto, a Comissão de Anistia, representada pela União, até o momento ela utiliza de vários motivos burocráticos que não consegue efetivamente concretizar o direito desse menor. A Comissão de Anistia é muito rigorosa e muito criteriosa. Por vezes chegam até nós casos de perseguidos políticos notórios, mas que, porém, dentro dos seus respectivos processos, não tem a documentação que comprove que os prejuízos que eles tiveram à época da perseguição política são
realmente decorrentes de uma ação do Estado contra elas. E assim, por vezes, os processos são indeferidos. Depois da determinação da Justiça, tia e sobrinho estão confiantes de que vão receber o dinheiro. Geser faz até planos. Quero comprar um imóvel para ele, né? Para o futuro dele. Eu espero que seja feita, né, a justiça. Com a indenização e com a pensão mensal, José Ricardo espera uma vida diferente da que ele tem hoje. Aos 17 anos, ele sonha com um futuro melhor. Eu espero ter uma condição boa, né, trabalhando, estudar, né, para poder ter tudo que eu quero. Só isso.